Gustavo Uribe, fica comigo, porque eu queria que você detalhasse para quem está nos acompanhando esta percepção da Polícia Federal que já tem elementos para indiciar Michele Bolsonaro no caso das joias. Porque quando a gente lê a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dá até a sensação que tem poucas referências a ela. Cita uma assessora dela, que teria trago uma mala, enfim, ela recebe alguns presentes, mas a gente não vê nada assim tão concreto. Agora você está com informações diferentes, de que a PF vê elementos para eventualmente indiciar Michele. Quais elementos? Explica isso para nós. Seriam duas investigações paralelas que poderiam acabar se cruzando. É essa a linha principal do que me disseram algumas fontes da Polícia Federal. Uma delas, inicialmente, eles são bastante cautelosos, porque eles veem muito mais indícios relacionados a Jair Bolsonaro do que a Michele Bolsonaro. Então, inicialmente, o primeiro passo da Polícia Federal será ouvir Michele Bolsonaro para que, assim, possa dar um pouco mais de celeridade à investigação. São duas investigações. A primeira das joias, que a gente viu agora na última sexta-feira, a operação deflagrada sobre a venda de algumas joias, uma tentativa de venda, para que fosse transformado em dinheiro vivo e que fosse depositado nas contas de Mauro Cid e do pai dele. Uma conta no exterior que a Polícia Federal, essa informação do Leonardo Ribeiro, que ele trouxe na sexta-feira, inclusive a Polícia Federal quer quebrar o sigilo dessa conta bancária, onde teria sido depositado um dos valores, aquele relógio que acabou sendo vendido nos Estados Unidos. Pois bem, Mauro Cid é investigado em outra linha, que é o do pagamento em dinheiro vivo de custos pessoais de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Então, a Polícia Federal vê indícios de que o dinheiro que poderia ter sido usado, ou pelo menos obtido com a venda desses presentes, fosse revertido em pagamento de contas pessoais de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, já que quem fazia os pagamentos era Mauro Cid e com dinheiro vivo. Aí vem a pulga atrás da orelha. A gente sempre lembra, pagar com dinheiro vivo não é crime, mas acaba levantando suspeitas porque você tira o rastro de averiguação por meio das contas bancárias. Então, o que a Polícia Federal quer saber é se parte desses pagamentos feitos em dinheiro vivo, eles vieram da venda destes presentes no exterior, inclusive desse relógio que acabou sendo vendido. É por isso que a Polícia Federal avalia que há sim indícios para um indiciamento e para prosseguir nessas investigações relacionadas a Michele Bolsonaro. Ótimo, Uribe. Traz aqui de novo para nós, Thaís Arbex e Uripita. Thaís, você que falou com a defesa hoje da Michele Bolsonaro. Dá para sentir já que argumentos ela pretende colocar? Dá para ela simplesmente dizer, olha, não sabia, não estava a par de nada disso, adotar aquele papel de esposa e tentar se distanciar? Raquel, nessa nota bastante curta do advogado Daniel Bialski, ele dá talvez uma pequena linha, assim, não dá para falar o que vem de linha de defesa, mas o que ele diz é que Michele Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude. Então, ali tem uma pequena linha. O que me chama a atenção é que, então, vou jogar uma provocação aqui, inclusive para mim mesma, é que se a PF já vê indícios para indiciar Michele Bolsonaro, muito provavelmente ela teria indícios para indiciar o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, porque como você citou, Raquel, na decisão de Alexandre de Moraes, a gente tem muito mais elementos que ligam o ex-presidente ao caso do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Me parece que eles já avançaram nas investigações e já estão trabalhando com esse possível indiciamento, ou a gente ainda não sabe que já tem também um indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como eu venho dizendo aqui, a gente está trabalhando com o que a gente tem de informação pública, que é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, da semana passada, decisão essa de 105 páginas, muito baseada no inquérito da Polícia Federal, que ali tem muitos trechos desse inquérito. Esse inquérito não está público na íntegra, então talvez ali tenham mais elementos que não vieram a público na decisão de Alexandre de Moraes, mas o fato é, volto a dizer, que a Polícia Federal
nessa primeira representação ao Supremo Tribunal Federal, deixa claro que a investigação não tinha terminado. Muito pelo contrário, ela aponta ali o caminho que ela está seguindo a partir daqueles elementos que ela já conseguiu. E aí, pedindo a quebra de sigilos, tanto da ex-primeira-dama quanto do ex-presidente, imagino que a gente vai ter novas informações a partir do momento que a PF conseguir reunir aquilo que ela acha que é fundamental para seguir nessa apuração. Raquel? Acho que a sua dúvida é absolutamente pertinente. Se tem indícios para né, requerer o indiciamento de Michele Bolsonaro, por que não de Jair Bolsonaro? E aí acho que a gente volta naquela minha apuração inicial e no amarrar da nossa conversa. É para cometer o mesmo erro da Operação Lava Jato? Já colocar Jair Bolsonaro no centro das questões? Acho que o jurídico e o político aí, diante de tudo que aconteceu com Lula e de todo o esquema, todo o discurso narrativo que o PT montou, é complicado. Agora, Yuri, trazendo uma provocação para você sobre Michele Bolsonaro. Se ela entrar no foco, for indiciada, que abalo que isso traz para o PL, que vinha apostando nela como um ativo eleitoral, e emocionalmente para o próprio Bolsonaro? Para a questão partidária, deixa de ser um trunfo no sentido de que é um nome com um potencial eleitoral. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem citado sua mulher como uma potencial candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Basta lembrar que foi ela a principal cabo eleitoral da hoje senadora Damares Alves, quando o governo Bolsonaro e muitos dos seus ministros trabalhavam pela ex-ministra Flávia Arruda, que era do PL, não era do Republicanos como Damares, e o peso e a atuação da ex-primeira-dama foram bem determinantes para que Damares fosse a mais votada e não Flávia Arruda. Então, nesse aspecto, seria, sim, um golpe importante dentro desse leque de opções que o PL tem para se manter como o principal bastião do bolsonarismo e, mais do que do bolsonarismo, da oposição ao governo Lula por um caminho de uma direita conservadora, mas não necessariamente de ruptura institucional ou que não jogue o jogo político de Brasília. E basta ver, né? Gustavo Uribe tem acompanhado isso muito de perto, o quanto o PL se equilibra na defesa do legado de Jair Bolsonaro, do que foi o governo Bolsonaro, sem romper pontes, sem se jogar do precipício do ponto de vista institucional, ao deixar de ter diálogos com o judiciário. Basta lembrar, né, quando o PL avançou o sinal além da conta naquele questionamento das urnas, apenas de parte das urnas eletrônicas e, curiosamente, as urnas que teriam sido usadas em locais com mais votos para Lula e não para Bolsonaro, tomou uma multa milionária e o partido, sabemos muito bem que na política muito pouca gente gosta de rasgar dinheiro, menos ainda partidos que estão há tanto tempo na seara do pragmatismo político. Eu não quis se arriscar, mas eu acho que o impacto emocional para Bolsonaro seria grande.